Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 46. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Eu tenho aqui comigo o Luiz Palaranha, que está aqui do meu lado, e o Cássio Bruno, que está fazendo via vídeo. Hoje é dia 5 de julho de 2023, são 16 horas e 15 minutos da tarde. Bom, vamos começar falando do global. Cássio, como é que você pode resumir o mês passado, do ponto de vista externo, e o que a Multi está vendo para frente aí da parte global? Bom, vamos lá. Acho que tem alguns pontos importantes no mês passado. Acho que o ponto mais importante é o mercado concluindo que o crescimento... O mercado tinha muita dúvida sobre crescimento econômico / recessão e sobre inflação. Então, o que aconteceu no mês passado, e os mercados foram super bem, foi um cenário de desinflação muito forte, principalmente provocado pelas commodities. Isso é muito relacionado à China, aliado a uma economia americana muito mais forte que esperada. Então, ao longo do mês passado, o mercado retirou o risco de alta de inflação, né, da inflação reacelerar, e, ao mesmo tempo, retirou o risco de a gente ter uma recessão bastante forte nos Estados Unidos, que eram os dois medos do mercado. E aí isso fez com que os mercados se recuperassem bastante. Óbvio que isso foi muito pautado nas principais empresas americanas, mas depois, no primeiro momento, começou só com as large caps, e aí depois deu uma espalhada para o resto do mercado. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é a questão do AI, né? Então, todo o AI Space, né? Todas as companhias ligadas à AI também tiveram um resultado super forte no mês passado e puxar no mercado. Então, essas duas temáticas foram super importantes. E, por fim, essa discussão de China, onde estamos no nível de recuperação da economia chinesa e se vai ter estímulo ou não. Então, essas são as grandes questões do mercado. Olhando um pouco para frente, como esses riscos foram retirados, a gente fica um pouco em dúvida de como o mercado vai reagir para frente, né? Se continuarmos com esse cenário de desinflação e mais crescimento econômico, ainda tem espaço para o mercado andar, mas, obviamente, o prêmio desse cenário já reduziu bastante. Em contrapartida, o prêmio de um cenário de uma economia pior aumentou bem. Então, a gente fica em dúvida se a gente já acha que é hora de reduzir risco ou não. Então, é um pouco essa dúvida que a gente tem. Não tem nada muito claro. A economia parece ainda desinflacionária, petróleo em preços baixos, não tem nenhuma aceleração de preço de commodity, pressões inflacionárias não estão tão fortes na economia americana. Isso aí quando a gente fala em goods, né? Aí quando a gente olha em serviços, ainda um core mais alto e a inflação ainda persistente. Então, o Fed deve dar aí a dica de como ele vai reagir, deve ter mais uma ou duas altas, e aí o mercado tá no aguardo para entender, e nós também vamos entender como isso vai andar para frente. Legal. E aí, Brasil, a gente sai aí de um cenário na virada do ano todo mundo pessimista, entra num cenário agora que todo mundo é otimista, né? Pois é. É para estar otimista, não é? Enfim, como é que você pode falar aí do mês? Eu acho que principalmente depois desse rally forte aí que teve, né? Se a gente pegar ali dos lows aí, principalmente se a gente pegar as ações domésticas, né? Como é que você vê para frente aí essa dinâmica local, né? Agora, por exemplo, estamos discutindo aí reforma tributária. Sim, então, acho que a primeira coisa que se criou, né, um prêmio de risco excessivo no começo do ano, dado, né, a postura do governo muito avessa aos mercados, e isso foi se dissipando e se consolidou o cenário de queda de juros, né, que foi corroborado, né, como o Cássio falou, no cenário global. A desinflação de commodities foi muito forte e a inflação vem surpreendendo número após número aqui,
e consolidou um cenário de que o BC vai poder cortar tranquilamente os juros em agosto, né? E agora acho que o cenário está mais consolidado para agosto, mas ainda tinha uma dúvida. Mas a gente já vinha, né, falando alguns podcasts atrás de que esse cenário era o mais provável e isso ia ajudar bastante a Bolsa. E o efeito foi bem forte, né? O mercado andou. A gente acha que, ao mesmo tempo que andou, o mercado ainda permanece relativamente barato, se você considera que esse cenário vai se realizar para frente, vai ter um vento a favor aí para as empresas, né, que vão ter enfrentar um ambiente de juros mais baixo do que se considerava um trimestre atrás, né? Então a gente vê que ainda a gente está nesse processo, né? Existiu, acho que, uma série de medidas que o governo não conseguiu implementar nesse mês, né, no trimestre, que foi consolidando, né, a tese de que o Congresso aí barrou aí certos abusos. Ainda no longo prazo uma questão ainda que existe um risco fiscal, mas eu acho que tirou bastante do risco no curto prazo, né? Então você não vê no curto prazo uma iminência aqui de uma quebra do Brasil, os números fiscais muito ruins. Então isso ajuda bastante, né, o ambiente. Agora a gente fica para frente, né, na grande dúvida, né, o quanto a economia vai reagir a essa queda de juros, né, se a gente vai ter uma reaceleração da economia ou se a gente vai ter aí uma desaceleração, né, e esse divisor de águas acho que vai ser muito importante, né, para revisões de lucros futuras e a gente entender o quão pode ir mais a Bolsa do que está aí, né? Do ponto de vista de fluxo também melhorou muito, então acho que os resgates continuam na indústria, mas a gente já vê que a gente está no final desse processo e ainda mais que consolida a queda de juros, eu acho que o fluxo também melhora, então é uma referência, né? Um círculo aí virtuoso que vai melhorando, né? Sentimento, perspectiva, que ajudou bastante o sentimento aí da Bolsa. A gente está vendo que houve bastante ofertas para corrigir os balanços das empresas mais endividadas, então isso é bem positivo, né, que acelera a recuperação dessas empresas, apesar da diluição econômica no equity, a redução, né, do pagamento de dívida e a melhora com que a empresa recupera o balanço, faz com que essas ofertas sejam positivas para os papéis, né? Então já muitas empresas se anteciparam nesse processo. Então a gente está vendo aí o começo aí desse ciclo de queda de juros que historicamente é sempre bem positivo para a Bolsa. Bom, vamos seguir com você, Ana. Vamos falar do FIA, né? Ele teve mais um mês aí forte, né? Ele fechou o mês com 11,27 versus o Ibovespa de 9, no ano 13,24 versus o Ibovespa de 7,61 e em 12 meses de 10,82 versus um Ibovespa de 18,54, né? Acho que o estrutural da carteira não mudou muito, né? Embora os papéis até tenha tido uma rotatividade razoável, acho que o maior destaque foi a Petrobras, que a gente vinha carregando e zerou. Zerou, exatamente, né? A Petrobras teve uma performance muito forte, né? O pagamento de dividendos seguiu, a empresa mudou pouco a política, apesar do discurso, né, ser ruim, ser na direção de menos dividendos, mais investimento. A gente viu que à medida que ela foi aumentando e reduzindo a taxa interna de retorno, a gente optou por reduzir e, dado esse ambiente mais favorável para as empresas cíclicas, a gente preferiu aumentar a alocação para as empresas que estão mais expostas a esse cenário doméstico, né? Então a gente reduziu bem, zeramos a posição de Vale e compramos bastante as empresas do mercado doméstico, aí em especial acho que o destaque é para o Carrefour, né? Sim. Cássio, vamos falar do Equity Hedge, na sequência a gente fala do Long Bias, né? O Equity Hedge fechou o mês com menos 0,23 versus um CDI de 1,07, no ano 6 contra um CDI de 6,5 e 12 meses de 9,46 contra um CDI de 13,60. Quais foram aí os detratores aí do mês passado e se tem algum destaque aí que vale ressaltar? Acho que assim, mês passado é um mês que não acabou não sendo um mês bom, né? Acho que muita coisa diversificada na parte negativa, setores principais aí, setor financeiro e o setor de varejo, algumas empresas que a gente estava comprada
não performaram tão bem, aí destaque aí Renner, né? Mas no final das contas é uma questão pontual de resultados piores de várias empresas, principalmente nesses dois setores. A gente não teve nenhum grande acerto mês passado que compensasse esse resultado negativo, então foi um mês marginalmente pior aí, deixando o semestre um pouco mais apagado. Acho que um pouco essa foi o resultado do setor financeiro e do setor de varejo. Tá bom. E o long bias, né? Ele fechou aí o mês com um retorno de 4,08 versus um Ibovespa de 9, um CDI de 1,07. No ano fechou aí próximo do Ibovespa, né? 7,02 contra o Ibovespa de 7,61, um CDI de 6,5. Em 12 meses, 6,71 versus um CDI de 18,54, perdão, um Ibovespa de 18,54 e um CDI de 13,60, né? Acho que o que vale destacar aqui é o aumento, né? Na parcela net do fundo, né? Na parcela comprada, né? A gente acelerou bastante a compra, né? A gente ficou muito tempo por volta de 50% comprado, oscilando dos 50% para baixo e ao longo do mês passado a gente foi ali para 70% comprado na média. Então a gente vem mais comprado, uma visão mais construtiva de Brasil, toda essa questão do ciclo de juros, junto com o cenário externo que está melhor ainda. Então a gente não vê um risco muito grande, a gente principalmente comprado em Brasil. O Brasil é um dos únicos países com ciclo de queda de juros do mundo. Os Estados Unidos ainda vai subir juros, alguma coisa, a Europa ainda subindo juros, Japão parado com risco de subir juros. Então, no final das contas, a China também não vai ter redução de juros. Então, são coisas boas para o Brasil. Legal. Só para fechar, aí fica à vontade aí quem quiser responder. Vocês acham que hoje em dia o maior risco aí no cenário local seria a gente mesmo ou hoje em dia assim, seria o externo? Eu acho que assim, sempre é o externo, né? O Brasil, no final das contas, é sempre um passageiro. A gente não teve, além de não fazer nenhuma grande besteira, a gente não teve nada que tenha sido muito positivo no Brasil, que tenha causado esta grande valorização dos mercados. A gente importou essa deflação global, não fez nenhuma grande besteira até agora. Vamos ver se na reforma tributária vamos acertar. E no final das contas os mercados melhoraram no mundo inteiro. Então esta vez a gente não teve nenhum grande alfa negativo, o que fez com que a gente melhorasse bastante a precificação das bolsas no Brasil. Quanto ao ciclo de juros, a gente também está a gente puxou os juros antes, deixou o juro mais alto antes e estamos aí na frente do ciclo. E essa deflação global está ajudando bastante. A gente sempre falou que a inflação no Brasil teve 2 pontos principais. Um dos pontos foi o câmbio, que a gente desvalorizou enquanto as commodities subiam, que foi algo raro, que trouxe a inflação para algo muito forte. Então, hoje em dia, ao contrário, o câmbio valoriza com o commodity caindo. Então, no final das contas, mostra para a gente que o câmbio tem muito a ver com o juro real. O juro real está alto, o câmbio está valorizado e valorizando, a inflação baixa vai dar espaço para derrubar pelo menos um pouco. Legal, tá joia. Bom, vamos encerrando então aqui o Multicast, agradecer aí ao Cássio e ao Aranha, mas principalmente aí quem teve a oportunidade de nos ver e ouvir, desejar ótimos investimentos e até o próximo Multicast. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima.